Palmeiras. E nós vamos falar agora da notícia impactante de hoje, que é a proposta do Palmeiras por Pedro. Mais uma tentativa do Palmeiras por Pedro e uma proposta pesada. Presidente Leila Pereira falou diretamente com Rodolfo Landim ontem na reunião de dirigentes na CBF e ofereceu 20 milhões de euros e mais um jogador que estaria numa lista a ser disponibilizada pela equipe paulista. A resposta de Rodolfo Landim: muito obrigado, mas não aceitamos essa proposta. Presidente Mauro Naves, o Palmeiras investiu forte no Pedrão de novo agora, hein? Era um número mais ou menos esperado, porque, eu não sei, não tenho uma confirmação disso, mas me parece, que eu já ouvi dizer, que esse preço de 20 milhões é o preço para vender lá para fora. Exato. E que para o mercado brasileiro é 100 milhões, sei lá quanto. No mercado brasileiro, 100 milhões de euros. Então era uma referência esses 20 milhões. Então esperava-se que o Palmeiras chegasse nesse preço. Pô. Aquela primeira proposta foi de 12 milhões de euros. Sim. A primeira proposta. Sim, mas agora chegou milhões. Na multa que seria para vender lá fora. Sim. Tipo, pô, então para você vender para a Europa por 20, vende para mim por 20. Sim. Só que o Flamengo deve ter pensado não é lá de assim. Fora, o Palmeiras é daqui. Eu não disputo Libertadores com o time lá de fora, eu não disputo a Champions, eu não vou. O Palmeiras não é um time lá de fora, é um time nacional. E aí? João, eu acho que isso vai ter, claro. O Flamengo tá na dele, não estou precisando de dinheiro, eu não vou vender, eu quero ter, se o Gabigol não estiver bem, joga o Pedro, e de repente joga os dois, o técnico está decidindo, são dois goleadores. O Pedro está na lista de 35 do Tite aí, né, na pré-lista. Sexta-feira sai a convocação. Sexta-feira a convocação, pode ser até ele ser convocado e não o Gabigol, depende do que o Tite está pensando em termos de esquema. É possível, claro, porque são estilos diferentes, e ele é o centroavante, que está fazendo centroavante, e faz falta mesmo em qualquer clube e tal, e até em seleção. Agora, eu não sei o que ele está pensando disso, assim, eu estou esperando o Pedro se manifestar. Se ele está... não, tá tudo bem aqui, se o Paulo Souza me colocar de reserva, eu fico. Aí alguém deve estar falando para ele, mas se você não jogar, você não vai para a Copa. Você precisa jogar. Não, quem sabe? Eu queria saber o que ele está pensando, porque aí ele pode também dar uma pressionada. Tudo bem que o Flamengo não queira, ainda, né? Eu acho que não, né? Não se manifestou. Tudo bem que o Flamengo não tem interesse, não está ele precisando. 60% maior do que ele ganha no Flamengo. Então, tem tudo isso também. Aí ele vai lá, o Flamengo fala, tudo bem, eu te dou mais 20% de aumento, ou 30%, não vou te dar os 60%, mas fica aqui. Mas precisa ver o sentimento dele. Já houve uma rusga com aquela história de Olimpíada. Já houve. É verdade. Agora é uma Copa do Mundo. Inclusive, Mauro, eu tenho essa impressão. Depois dessa história da Olimpíada, que ele não foi liberado, o Pedro, ele continuou fazendo gols, mas ele caiu de rendimento. Ele não foi mesmo, mais... Né? Eu tenho essa impressão. Teve um Covid aí junto, mais ou menos, ou um pouquinho antes, ou um pouquinho depois. Teve uma história de Covid. Uma cirurgia no joelho também, uma lesão, uma artroscopia e tal. Então, precisa saber se ele está feliz, sabe? Não, eu estou feliz aqui, se o cara me colocar junto com o Gabigol, eu jogo. Se não me colocar, eu fico aqui, tomara que o time... Ou não, né? Pode não estar. Isso aí ele precisa se manifestar e deixar isso claro. Eu acho que para o Flamengo ele vai deixar. Na época da Olimpíada, ele falou para o Flamengo que queria ir. Sim, falou. O Flamengo falou não. Vamos ver agora. Será que ele vai falar, não, eu quero, não para o Palmeiras, mas enfim, eu quero sair porque eu quero jogar? Uma hora vai vazar isso, ou ele mesmo vai declarar, vai ser entrevistado e vai ter que responder. Agora, o Flamengo está na dele, não está precisando. Provavelmente tem um fundo lá de ser... Que esse dinheiro é quase também, né? 127 que surgiu aí, que o Flamengo está devendo, teoricamente. Pode ser uma penhora em breve. Quanto é que dá esse valor hoje? Não, está em 127. Você que lida com esses negócios de número. Não chegamos nem perto disso. Não, o valor era muito menor, mas faz tantos anos isso. Os 20 milhões de euros hoje, quanto que vale? Hoje está 5,50 o euro, que caiu está 110 mais ou menos, né? Já teve mais que... Já teve a 6 e pouco, hoje está um pouco mais baixo. O real se valorizou com relação... Ele está uns 5,5 E a multa para o futebol brasileiro, se for levada à risca, 100 milhões de euros, bate 550 milhões de reais. Não, pois isso aí não dá para conversar. Mas não é um número também meio próximo do que vazou, que o Flamengo teria que pagar para o Banco Central, caso venha a perder lá o processo e tal? Aí eu acho que a dona Leila falou assim,
Vou tentar lá. Vou tentar lá com essa sua... Agora, tem um papo de jogadores envolvidos, um ou dois. Segundo a apuração da ESPN, é um jogador. E qual? Que nível de jogador? Sabe? Porque aí, eu te ofereço 110 mais um. Mas que um é esse? Que nível dele? Pode fazer diferença. Óbvio. Esse um pode fazer diferença. Então, aí o Zinho foi muito feliz ali. O Flamengo pode falar, um só? Manda só o goleiro. Manda só o... Entendeu? O cara, não, mano, é isso que eu tava pensando. Precisando do goleiro pensando aqui. no não sei quem. Muda todo, precisa saber que um é esse, quanto vale esse um. Deixa eu saber aqui a opinião do Zinho. Zinho, o Flamengo está certo em recusar essa investida pelo Pedro? Porque 20 milhões de euros, né, mesmo para quem está numa situação financeira boa como o Flamengo, é uma grana considerável. O Flamengo está certo em recusar essa investida aí? Eu acho que assim, os dirigentes do Flamengo sabem que se vender o Pedro para o Palmeiras, a pressão vai ser muito forte em cima deles. Porque o Pedro indo para o Palmeiras, ele para mim vai para a Copa do Mundo. O Pedro jogando no Palmeiras de titular absoluto, o Pedro com ritmo de jogo, o Pedro com moral, o Pedro com aquela confiança, pela qualidade que ele tem, eu acho que ele tem mais chance de ir para a Copa do que o Gabigol. Pelo que o Tite enxerga de time, pelo que o Tite monta a sua equipe, o Pedro encaixa melhor até como centroavante do que o Gabigol. O Gabigol até ele não é titular, tá indo porque ele é um fenômeno no Flamengo. O Gabigol, né, decisivo. E aí essa pressão, esse clamor, obriga o Tite a convocar. O cara é um dos melhores jogadores do Brasil, como é que ele não vai convocar? Mas a gente percebe que ele tem dificuldade de encaixar o Gabigol no time, principalmente para jogar com a característica do Neymar. O Pedro já é centroavante. Pedro encaixa nesse sistema. Então o Pedro com ritmo, jogando, sendo titular, vai fazer gol. Se ele chega no Palmeiras com o elenco que o Palmeiras tem, com o time que o Palmeiras tem, que vai brigar pelos títulos, ele vai deitar e rolar de fazer gol. Veiga, Dudu, Scarpa... É muita gente municiando. E ele é ótimo jogador. Na minha opinião, a possibilidade dele ir para a Copa aumentaria e muito.